Tudo bem com você? Mais uma vez é uma alegria muito grande e um privilégio estarmos juntos aqui, seja no Instagram, no Face ou no YouTube. Seja bem-vindo. E hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante, o segredo do sucesso. Quem não quer sucesso? Mas o que é sucesso? Será que sucesso sem olhar para o todo, falando de nós, é sucesso? Será que é sucesso eu ter uma beleza exterior, mas não ter uma beleza interior? Será que é sucesso eu ter muitos bens, mas não ser uma pessoa de valor? Será que isso é sucesso? Bom, eu acho que não. Sucesso, para você ter sucesso, você não pode ignorar quem você é. Você não pode ignorar a sua essência. E principalmente, você não pode ignorar aquele que te criou. E tem um sujeito aqui na Bíblia que eu sou muito fã dele, e esse é um dos meus textos preferidos, uma das histórias preferidas, e ele se chama Daniel. Eu gosto muito dele, porque retrata o que nós vivemos, o que você vive, o que eu vivo, né? Para você que não sabe a história de Daniel, Daniel era um jovem de Israel, né, de Judá, que morava em Judá, era um judeu, né? Era um israelita, um hebreu, e ele foi levado escravo para a Babilônia. O rei Nabucodonosor o levou escravo juntamente com seus amigos, né? E essa escravidão foi uma escravidão assim. Nabucodonosor só levou pessoas inteligentes, pessoas que poderiam servir para ele lá no reino, né? Então foi levado escravos, pessoas que seriam úteis no reino dele. E Daniel foi um desses. Agora você imagina o contexto, né? É sempre bom olhar o contexto. Daniel, o jovem, né, cheio de sonhos, cheio de vida, retirado do seu habitat natural, né, da cultura, da religião, de tudo, tirado, né, do seu território geográfico. E isso tem implicações na sua alma, no seu modo de viver, no seu modo de pensar. Não pense que não, tem. E ele poderia muito bem se revoltar com Deus. Ele poderia muito bem abandonar, né, a sua forma de viver, que era baseado num relacionamento com Deus, com princípios, né, em Deus. Ele poderia, ele tinha vários motivos. Não vou mais servir a Deus, né? Até porque naquela época, se eu fosse de um povo e você de outro e eu te derrotasse, isso significava que o meu Deus era mais forte que o seu. Então Daniel tinha todos, né, os requisitos, né, e todas as justificativas possíveis para dizer não vou mais servir a Deus, porque isso aconteceu comigo. Talvez você aconteceu, está acontecendo várias coisas na sua vida e você tem vários motivos para não ter mais fé em Deus, para não ter mais fé em você, para não ter mais fé em nada. Quantas pessoas estão assim, sem fé, olham para o futuro e não veem nenhuma perspectiva? Então Daniel é um exemplo clássico de uma mudança radical na sua vida. Ele estava seguindo num caminho e de repente fatores externos que não dependiam dele aconteceram. Ele é levado escravo para uma terra distante. Daniel tinha beleza física, Daniel era inteligente e, mais importante, Daniel tinha princípios e Daniel servia a Deus. E aqui, no livro de Daniel 1:8, diz que Daniel resolveu em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que não se contaminasse. E Deus ouviu, e Deus atendeu a oração de Daniel. Então você vê, se você ler o livro de Daniel, você vai ver em toda a história, Daniel, mesmo em uma terra distante, desfavorável, mundana, que não tinha nenhum princípio, né, de Deus, nenhum princípio bom, né, era a Babilônia. Inclusive é chamado de Grande Babilônia em Apocalipse, né, todo esse sistema mundano que ignora Deus e que só visa o sucesso da carne, ignora o espírito. E você não pode ignorar um espírito, ele é eterno. Então Daniel estava morando na Babilônia, as cidades das cidades, a cidade mais moderna, a cidade mais tecnológica da época, tudo acontecia na Grande Babilônia, tudo estava acessível, não só os manjares do rei, falando de comida, né, mas todas as satisfações dos seus desejos, né, humanos poderiam ser realizados ali na Babilônia, na grande cidade. Como eu disse, ele era bonito, ele era inteligente, ele morava no palácio, ele servia o rei.
mas ele não abriu mão e entendeu que antes de servir ao rei da Babilônia, ele servia ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então eu já estou respondendo aqui a pergunta que eu fiz no começo da nossa meditação. Como ter sucesso? Não abrindo mão de quem você é. Como ter sucesso? Não abrindo mão da sua essência. Como ter sucesso? Não abrindo mão de servir e de seguir a Deus. E todo o resto é consequência. E muitas pessoas se desesperam, talvez estão passando por um problema financeiro, algo que ele tinha planejado, assim como Daniel, e não aconteceu daquele jeito. A pessoa já se desespera, perde a fé. Quando você perde a fé, você perde sua base. Você fica totalmente vulnerável. E Daniel, ele não perdeu a fé. Mesmo passando por uma mudança drástica, brusca, ele continuou firme no seu propósito, porque Daniel sabia quem ele era. E Daniel sabia quem era Deus na vida dele. Você não pode perder isso. Você não pode perder o rumo, né? E você não pode ignorar aquilo que você é. Você não é só o físico. Você não é só a mente. Você tem um espírito, uma alma eterna. Então todos os seus planos, né, em todas as áreas da sua vida, seja profissional, sentimental, né, em todas as áreas, você não pode ignorar quem você é. Você não pode ignorar quem Deus é e o que Ele é na sua vida. Entende? Então, esse é o segredo. Daniel foi uma pessoa de sucesso, mesmo com tudo desfavorável para ele, morando na Babilônia, né, numa terra totalmente pagã, totalmente avessa aos princípios divinos, né? E nós estamos também diante da Babilônia, né? E aí, é possível não se render aos manjares, né? E falando de manjares, aqui veio na minha cabeça aqui agora, quando o diabo vai tentar Jesus, e ele fala sobre os manjares, né? Ele fala para ele, olha, isso aqui tudo é meu, se me adorar, isso tudo é seu. Então, será que vale a pena eu entregar, né? Isso é vender a alma. É você abrir mão de quem você é você abrir mão do seu relacionamento com Deus, abrir mão de princípios divinos para se render, né, a caprichos, a vontades mundanas, a desejos que são totalmente terrenos e carnais, sem princípios eternos. Vale a pena? Será que vale a pena eu entregar a minha alma, que é eterna, em troca de coisas que passam? Eu creio que não. Eu creio que Deus, a prioridade é servir a Deus. Como Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas são consequências. E como Paulo disse, mesmo que aqui as coisas sejam totalmente desfavoráveis, um dia eu estou com muita coisa, no outro não estou com nada, né? Um dia eu tenho muito para comer, outro dia eu tenho pouco ou nada. Paulo diz que ele pode tudo. Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então esse fundamento ele precisa estar firmado e fixado em mim e em você. Você nunca pode abrir mão de quem você é. Não importa se as pessoas não te entendem, não importa se as pessoas te abandonam, te abandonaram, te julgam, não importa se você perdeu o emprego, se você está sem perspectiva, você não pode perder a fé em Deus, você não pode perder a essência de quem você é. Você precisa saber quem você é. Isso é o mais importante, isso é a base da sua vida. Você não pode perder isso. Se você perder isso, você fica uma pessoa vulnerável e se entrega a este mundo e aos seus prazeres. Então você quer ter sucesso? Daniel é um grande exemplo. Abra mão de tudo aquilo que não vem de Deus, de tudo aquilo que não é para você. Seja você e mantenha o seu relacionamento com Deus como prioridade na sua vida. Esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo para você ter paz em meio à guerra. Esse é o segredo para você ter equilíbrio interior, mesmo quando o exterior é totalmente desfavorável. Tenha fé em Deus e tenha fé em você. Esse é o mais importante. E se você quer aprofundar um pouco mais, eu quero estar com você nessa caminhada. Mande um e-mail para mim. Manda só assim, Bruno, eu quero. Tem meu e-mail aí, tem no Instagram meu e-mail, pode mandar um direct. Tem meu e-mail no YouTube. Bruno, eu quero me aprofundar mais, eu quero um acompanhamento mais perto e eu vou estar auxiliando você, eu vou estar acompanhando você. Você pode sim ter sucesso, você pode sim ser feliz, mesmo em situações
completamente desfavoráveis, né? Mesmo que tudo se perca, você não pode se perder. Um grande abraço, que Deus te abençoe.